introduzir o assunto de presbíteros. E talvez esse aqui seja um dos temas menos falado entre os batistas, tá? Por quê? Porque quando eu falo presbítero, qual a primeira coisa que vem à tua mente? A igreja presbiteriana, cruz credo. Então, não, deixa presbiterianos para lá, nós não somos presbiterianos, então nós não devemos falar desse assunto. Bom, então nós temos que riscar muitos versículos da nossa Bíblia que falam de presbíteros. E você vai reparar que há muito mais versículos que falam de presbíteros do que de pastores. E nós vamos entender essa dinâmica, tá? Apesar desse termo trazer essa ideia de presbiteriano, os presbiterianos usam o nome de presbíteros, é um termo bíblico. A gente vai ver que ele não pode ser usado apenas por nossos irmãos presbiterianos, mas também por nós batistas, que olhamos para a Escritura e temos nela a nossa regra de fé e prática. De modo geral, eu quero que vocês pensem aí, peguem todo o histórico que vocês tenham de igreja, tá? Aqui a gente tem uma boa salada de fruta de histórico, né, de igreja. Pense em uma igreja batista, tá? Em geral, como funciona o modelo de liderança em uma igreja batista? Mas assim, de modo geral, se você pegar os últimos 130 anos de história dos batistas, pegando já nos Estados Unidos e aqui para o Brasil também, o padrão de uma igreja típica batista é um pastor cercado de um corpo diaconal. Esse pastor é aquele que conduz a igreja, a quem a igreja se reporta, e o corpo diaconal é aquele que dá suporte para o pastor ou que é responsável por um corpo administrativo na igreja. Então, aquele grupo responsável pelos conselhos e os ministérios. Então, o pastor é como se fosse um líder sobre os outros líderes menores, que são os diáconos, que coordenam os ministérios. Pintei mais ou menos um cenário? Estão conseguindo imaginar esse cenário? Via de regra é assim que funciona nas igrejas batistas. Os diáconos, eles não são considerados pastores, não são considerados líderes espirituais nesse sentido, mas são homens que muitas vezes tomam decisões, principalmente espirituais. Onde vai ser administrado o recurso da igreja, que pastor nós vamos contratar, se vamos mandar embora esse pastor ou não, vamos mudar de local, vamos mudar os nossos cultos, enfim. Os diáconos, normalmente, a eles cai essa responsabilidade. Nessas aulas, especificamente hoje, domingo que vem, eu quero questionar, e quero que você também questione, se de fato isso é bíblico. E se isso é bíblico, então, ou não, se esse é o caminho que nós devemos seguir, ou se há um caminho mais excelente. Se há um caminho que o Novo Testamento nos apresenta, que parece ser mais prudente, mais sábio e mais edificante para o povo de Deus, certo? Então, nessa manhã eu quero questionar, colocar pulga atrás da sua orelha, tá bom? De propósito. Para isso, o meu propósito aqui é trabalhar em três partes. A primeira parte é falar a respeito dos deveres de um pastor. Vamos começar de um terreno comum. Todos nós conhecemos, que é a figura de um pastor. Independentemente da maneira com que você pense liderança de igreja, o pastor pelo menos tem que estar lá. Sim ou não? Alguém vai ter que conduzir a igreja, né? Então vamos partir da figura comum, que é aquela que nós todos estamos acostumados, para depois começar a ir para áreas que nós não conhecemos tanto. Todos nós poderíamos pensar em deveres de um pastor. Sim ou não? Deveres de pastor. O que você colocaria aí numa lista se você tivesse de colocar pastor, você tem de fazer isso? Quais seriam os deveres de um pastor, biblicamente? Pelo menos, deixa eu só dar uma nota aqui. Nessa aula eu estou usando especificamente 3 capítulos desse livro, A Igreja Intencional, do pastor batista americano Mark Dever e Paul Alexander. São 2 pastores batistas. Um livro muito bom, principalmente para a liderança da igreja, tá? Então, se você quer presentear o seu pastor, ou um líder, ou uma pessoa que você conhece que está no ministério batista, né? Esse é um bom livro, tá? Eu sugiro esse livro aqui. Eles propõem 3
3 deveres resumidos aí dos pastores, de maneira geral. O primeiro, talvez um dos textos que a gente mais consiga ver um pastor agindo é o Salmo 23, né? Ali o rei Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele começa a descrever o papel de um pastor. E é interessante essa imagem de que Deus é o nosso pastor e nós somos ovelhas. Ovelha é um serzinho não muito inteligente. Ovelha é tola. Ovelha não sabe aonde come, ovelha não sabe onde deve dormir, ovelha não sabe horários, ovelha não sabe discernir perigo daquele que é o amigo. Ovelha é um bichinho que precisa de cuidado. E o rei Davi está dizendo: eu sou uma ovelha nas mãos do supremo pastor, o Senhor Deus. E quando ele está fazendo isso, ele está dizendo para o povo também: todos nós somos ovelhas, todos nós somos perdidos, nós não temos rebanho, nós não temos um pastor que nos guie, mas quando encontramos o Senhor, encontramos pastor. Então a melhor maneira de você identificar um pastor é olhar para o Salmo 23. O pastor humano dentro do povo de Deus, ele deveria pelo menos idealizar o Salmo 23 no cuidado das suas ovelhas. Vamos olhar lá, versículos 1 e 2 do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me fez repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Ok, obrigado, meu irmão. A primeira coisa que nós poderíamos identificar na função de um pastor é o que Davi diz no versículo 2. Ele me faz deitar em pastos verdes. E não só me leva até pastos verdes. O que uma ovelha faz com um pasto verde? Ela come. E quando ele leva ela para águas tranquilas, o que ela faz com a água tranquila? Ela bebe. A ovelha é um serzinho que, se você deixar ela com água corrente, por causa da lã dela, ela encosta na água corrente, o peso da água leva ela para baixo, ela se afoga. Se ela vê uma erva daninha e um mato, aquele matinho que ela pode comer, ela não sabe distinguir. Então ela pode comer o veneno sem saber morrer. Mas Davi diz: olha, o Senhor sendo meu pastor, Ele me conduz para o alimento e me conduz também para onde eu posso matar e saciar minha sede. A primeira palavrinha que um pastor deve fazer com as suas ovelhas é alimentar. Alimentar o rebanho. Óbvio que Davi está sendo, não está sendo literal aqui, dizendo que ele é uma ovelha de fato e que ele come grama. Mas ele diz: o Senhor me alimenta, Ele me dá aquilo que eu preciso, o necessário para o meu sustento. E nós sabemos o que o povo de Deus precisa para o sustento. O que é que o povo de Deus precisa? Da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem um texto em João, da boca do próprio Jesus, dizendo para o apóstolo Pedro. Lembra que Pedro negou Cristo, e Jesus o encontra depois da ressurreição, e Pedro ele está constrangido, porque Pedro ele chorou amargamente por ter traído a Jesus, por ter negado a Jesus. E nós temos aquelas palavras doces de Jesus a Pedro no final do Evangelho de João, capítulo 21, vamos lá para esse texto, versículos 15 até 17. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, claro que amo. Então sabe o que você vai fazer? Está vendo toda essa turminha aqui que me segue? Pastorei eles. Como que Pedro ia mostrar que ama Jesus? Cuidando do rebanho de Jesus. Mas perceba a última palavra que Jesus usa no versículo 17, da terceira vez que Jesus fala com ele. Essa palavrinha, cuida das minhas ovelhas. Alguém tem uma outra versão?
apacenta. Sabe o que significa apacentar? O que significa apacentar, literalmente? Dar pasto. Dar um lugar para que a pessoa possa se alimentar. Esse cuidado que Jesus está dizendo que Pedro deveria ter pelo rebanho dele dê para eles alimento. Alimente, e perceba que é um contexto de refeição, né? Eles acabaram de sair de um banquete, comeram um peixinho frito ali, e agora Jesus diz, então vai lá e alimenta também o meu povo, se você me ama, Pedro. Então, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, quem pode ler esse texto para nós? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Ok, o apóstolo Paulo está nas suas últimas palavras. Isso aqui é como se fosse o testamento de Paulo a Timóteo. E assim, Paulo está prestes a perder a cabeça literalmente. Ele vai morrer por causa da fé cristã, a perseguição do imperador Nero. E ele diz, olha, de todas as coisas que eu poderia te sugerir ou te ordenar que você faça no ministério, não faça campanhas evangelísticas, não doe cesta básica, ou venha a aderir a algum grupo aí, de pequenos grupos, ou G12, enfim. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo diz é o seguinte: prega a palavra. É isso que você tem que fazer. Quer seja oportuno, quer não, quer as pessoas queiram ouvir ou não queiram ouvir, esse deve ser o seu trabalho, Timóteo. Então, essa é a responsabilidade primeira de um pastor: dar pasto, dar alimento para as ovelhas do Senhor. Um pastor não pode ser fiel à sua tarefa se ele não alimenta bem o rebanho de Deus. Então todo pastor ele precisa ser capaz de dar alimento espiritual para o seu povo, e esse alimento vem da palavra. Segunda palavrinha, Salmo 23, versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ok, o Senhor sendo nosso pastor não só nos dá alimento, como Ele também nos conduz. Ele traz, a palavra refrigério é descanso para a alma, e me conduz em veredas de justiça, porque a ovelha ela não sabe para onde ir. E aí que entra o pastor vai à frente, e ele vai abrindo o caminho, e ele vai chamando a ovelha pelo nome dela, e ela vai ouvindo a voz do pastor, e vai seguindo o pastor. Ela confia no pastor. E um pastor bíblico, ele guia as ovelhas indo à frente das ovelhas, para que as ovelhas ouçam a sua voz, sigam os seus passos e possam chegar aos pastos verdejantes para onde ele as está conduzindo. Então, as ovelhas irão imitar o pastor. E tem um texto que mostra isso muito claramente em 1 Pedro, capítulo 5. Olha o que Pedro, lembra, aquele a quem Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. No final da vida de Pedro, olha o que ele chegou a dizer a outros pastores. 1 Pedro, capítulo 5. Portanto, Pedro está dizendo, o apóstolo Pedro: suplico aos presbíteros que há entre vós. Lembra, olha a palavrinha aí aparecendo, presbíteros, a gente já vai falar sobre ela. Eu que sou presbítero com eles. Está vendo isso? O apóstolo Pedro se identificando como um presbítero. E Pedro era presbiteriano, hein? Estamos perdidos, não temos um apóstolo batista nessa história, né? A gente vai entender isso. Mas ele diz, eu sou um presbítero como eles, testemunhas dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Olha o que ele está dizendo aos presbíteros dessa igreja: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. A mesma ordem que ele recebeu de Jesus, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Versículo 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas, olha a chave aqui, servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Em resumo, tudo que Pedro está dizendo para os presbíteros daquela igreja é: cuidem, pastoreiem do rebanho de Deus, servindo de exemplo para esse rebanho. Um dos aspectos do pastoreio é aquela figura ser um exemplo para os fiéis. Há uma frase que diz, um ditado que circula no meio dos pastores, que é: uma igreja nunca cresce mais do que o seu pastor.
dificilmente isso acontece. É por isso que, se ele for exemplo de procrastinação, de preguiça, de pecados ocultos, a igreja sempre vai estar naquele nível de mediocridade. Mas se ele é alguém que se preocupa em estudar, se ele é alguém exemplar em arrependimento, em humildade, em serviço, em se dobrar e se desdobrar para que outros sejam salvos, a igreja naturalmente irá seguir esse exemplo. Se vocês se lembram, na conferência missionária que nós tivemos no mês passado, o pastor Marcelo Oliveira, da OM Brasil, ele disse para nós isso. Normalmente, uma igreja ela se torna missionária por causa da visão dos seus líderes. Se eles não fomentam missões, se eles não dizem, nós precisamos pensar nos povos não atingidos, a igreja dificilmente vai se movimentar. Então, parte do pastoreio envolve em quem está nessa função ser um exemplo. Não quer dizer que é uma pessoa impecável, que está sempre acertando em todas as áreas. Muito pelo contrário. É uma pessoa imperfeita, que vai errar muito, mas que tem que ser exemplo de como um cristão faz quando erra. O que um cristão deveria fazer quando peca, quando erra? Quando é grosso com a esposa, quando disciplina o filho com ira, quando fecha alguém no trânsito, quando fica com raiva no mercado. Qual atitude que um pastor deve ter, ou melhor, que um cristão deveria ter nessas situações? Se arrepender, pedir perdão, consertar, lutar para que isso não aconteça novamente. O pastor ele tem que ser exemplo disso, para que a comunidade veja, é possível fazer isso. É possível, porque se ele consegue, eu também consigo, eu sou ser humano como ele. Então, o segundo aspecto do pastoreio é conduzir, é guiar o povo. Olha, sigam essas pegadas, não porque são as minhas pegadas, mas porque eu estou pisando nas pegadas do Mestre, do Senhor Jesus. Lembra que Paulo dizia isso? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Enquanto o pastor estiver imitando a Cristo, a igreja deve imitá-lo. Ficou claro isso? Vocês estão colocando uma grande responsabilidade nesse que vos fala. E devem sim. Mas lembra, eu estou conduzindo vocês até um lugar. E eu quero que vocês cheguem ali e olhem para o precipício que está à frente de vocês depois. Aonde eu estou levando vocês, tá? Vocês esperam isso de um pastor e devem esperar. Mas vamos lá. Terceiro, guardar. Salmo 23, versículos 4 e 5. Quem pode ser o leitor dessa vez agora? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ok, o salmista ele reconhece, olha, eu tenho perigos, eu tenho inimigos. Há momentos de vale na minha vida, e o vale era o momento da batalha naquela época. E há momentos também que eu erro. Mas mesmo que eu tenha, e eu vou passar por momentos assim, eu não preciso ter medo, porque o meu pastor está comigo. E ele está ali com a vara e o cajado que me trazem consolo. E é interessante porque a vara e o cajado eram dois aspectos do pastoreio. Com um, o pastor quebrava a patinha da ovelha quando ela fugia. Então a ovelha, ela é tola. Então ela ouvia o lobo. Que legal, o lobo é muito mais atraente do que o meu pastor. Eu acho que ali tem um pasto verdejante. Não tem coisa nenhuma, era veneno. Mas ela vai. Foge uma vez, foge duas, foge três, o pastor precisa fazer alguma coisa. Ele pega a patinha da ovelha e quebra a patinha da ovelha. Que dó, não pode fazer isso. Bom, ela nunca mais vai esquecer e não pode sair do aprisco. Mas aí, enquanto ela está ali enferma e sofrendo e com dor, ele pega e agora ele puxa ela com o cajado, puxa aquela patinha e enfaixa aquela patinha. Ao passo em que ele disciplina a ovelha, ele também consola a ovelha. E Davi está dizendo, Deus é assim comigo, e nós somos assim. Né? Muitas vezes nós não queremos ouvir a Deus, e nós queremos fugir do aprisco, e Deus vem, espera aí, eu vou ter que quebrar sua patinha aqui. Mas vai me deixar chorando aqui? Não, agora eu te consolo. Mas é para você aprender a não sair do caminho. E mesmo assim, Davi diz no verso 5 que ele também tinha inimigos, e que apesar dos inimigos, o Senhor o honrava e cuidava dele. O que tudo isso significa? Que um pastor fiel, ele sempre vai estar alerta contra os predadores e contra os perigos que uma ovelha pode enfrentar. Ele não é alguém que olha e fala, você que se vire, ovelha.
Você não quer me ouvir? Então vai lá. Vai abraçar o lobo, vai comer veneno, vai beber água na água corrente lá. Você não quer me ouvir? Não é isso que o pastor faz. O pastor, ele sabe que a ovelha não vai ouvir. Por isso ele vai e protege e guarda e cuida da ovelha, mesmo que ela não perceba o perigo no qual ela está se metendo. E Jesus explicou isso muito claramente em João 10, quando ele compara o bom pastor com o salteador ou ladrão. Vamos abrir em João 10? João capítulo 10, versículos 11 a 15. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O que o bom pastor faz? Ele dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado, que não é o pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, ou o mercenário, quando ele vê o lobo se aproximar, ele abandona as ovelhas e foge. O lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque ele é empregado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O que Jesus está dizendo? O pastor é aquele que vai entrar na frente do perigo e dizer: vai ter que passar por cima de mim para chegar na minha ovelha. O mercenário é aquele que diz: pode comer as ovelhas. Eu estou aqui só para enriquecer, ou para ficar tranquilo, ou para encher a minha barriga. Então, um pastor fiel, ele vai estar sempre alerta contra os predadores, e quando a necessidade surgir, ele vai se colocar em perigo para proteger as ovelhas. E qual é o perigo que as ovelhas do Senhor Jesus sofrem nesse mundo? Falso ensino. Interpretação equivocada, errada das Escrituras, que vai conduzir o rebanho ao erro, ao abatedouro, né, à morte. E muitos predadores vêm disfarçados, em pele de ovelha. E o pastor, ele tem que estar esperto. Não é qualquer um que vai falar ao meu povo. O que você vai ensinar? Quem é você? De onde você vem? O que você fala? O que você acredita? O pastor, ele tem essa tarefa. E essa é a razão pela qual os pastores são chamados a serem homens capazes na sã doutrina. Capazes de não só ensinar o correto, mas também de refutar o erro. Então, deixa eu só resumir, a gente está encerrando a primeira parte aqui. 3 aspectos, todos concordam que nós devemos ver isso em um pastor? Vocês esperam ver isso no pastor de vocês, nos pastores de vocês? Amém? E devem esperar mesmo. Alimento da palavra, condução, um exemplo a ser seguido e proteção. Olha, nós precisamos, sim, ouvir o que você diz e confirmar na Bíblia, mas nós também precisamos confiar de que você é um homem de sã doutrina. Porque, queridos, domingo após domingo, a igreja é doutrinada em várias áreas, de como proceder no trabalho, de como criar filhos, de como se relacionar no casamento. Se o que está sendo ensinado não é escritura, vidas estão sendo impactadas e histórias podem ser afetadas negativamente se há um falso ensino vindo do pastor. Então, nós esperamos sim que essas 3 coisas sejam presentes em um pastor. Mas a pergunta que eu quero fazer agora, e nós vamos ir para o nosso intervalo e deixar para discutir depois do intervalo, é: o pastor deve fazer isso sozinho? É tarefa apenas do pastor titular, que é um termo hoje muito comum no nosso meio, né? Aquele que recebe sustento da igreja, aquele que responde juridicamente pela igreja, aquele que é o presidente da igreja. É tarefa apenas do pastor titular ter esse tipo de cuidado pastoral? Nós devemos esperar só dele? Normalmente, então, quando nós pensamos em uma igreja batista, nós temos essa estrutura aqui. Nós temos o pastor, que é essa figura. Nós temos os diáconos, que são essas figuras aqui, e os conselhos. Às vezes pode mudar entre os diáconos e conselhos, é mais ou menos isso aqui, certo? O que nós estamos questionando, ou estamos sugerindo, é que o pastor, ele sim deve praticar todas essas 3 coisas que nós falamos aqui. Mas agora nós estamos questionando, e vamos questionar, se essa estrutura de tomada de liderança e pastoreio do povo de Deus
está refletida no Novo Testamento. Certo? E a gente vai tentar questionar isso agora. Alguma dúvida? Sobre as dúvidas que nós temos? Vamos lá então. Vamos para a segunda parte da nossa folha aí. O significado de presbíteros, ou presbítero, singular. Significado de presbítero. Alguém sabe o que significa presbítero? A palavra? Presbítero é a mesma coisa no Novo Testamento para ancião. Ancião. Ou mais velhos, idosos. Certo? Ela, quando pensada em relação à liderança, ela tem mais a ver com maturidade do que com alguém de cabelos brancos, tá? Não necessariamente alguém que seja um ancião de idade, mas que seja alguém ancião de maturidade, certo? É por isso que no ponto 1 aí nós temos o termo, é igual ancião, alguém maduro, ok? Pense nisso, num presbítero não necessariamente só um senhor de idade, mas um homem maduro, equilibrado, amadurecido já. Vamos olhar para essa segunda parte aí, a pluralidade. O Novo Testamento, regularmente, ele se refere a presbíteros nas igrejas de maneira plural. Salvo engano, apenas 2 vezes nós vemos presbítero no singular, e não é para se referir à liderança de uma igreja, é para se referir ao termo de maneira genérica. Então, vamos ver pelo menos 2 passagens que mostram que igrejas locais, quando eu me refiro à igreja local, é em uma região que aquela determinada comunidade se reúne, igrejas locais tinham presbíteros no plural, certo? Atos 14, versículo 23. Quem pode ler esse texto para nós? E uma outra pessoa ler Tiago 5,14. Quem pode ficar com Atos? Atos 14, 23. Levanta a mão. Tamires. E Tiago 5,14. Quem pode ler esse versículo? Tiago 5,14. Quem pode ser o próximo? A Vanessa. Então, Atos 14, 23 e Tiago 5,14. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em que haviam crido. Ok, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele está numa das suas viagens, junto com Barnabé, viagens missionárias, e eles passavam de cidade em cidade, e eles nomeavam presbíteros em cada igreja, no singular. Presbíteros, plural, em cada igreja, singular. E orando com jejuns, consagravam esses homens ao pastoreio, ou melhor, à função lá na igreja. Então, uma igreja local que tinha vários presbíteros. Tiago 5,14. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Ok. Um texto que fala sobre a oração. É um contexto um pouco maior a respeito de pecado e doença, e também cuidado da saúde. Mas você vê o texto dizendo, está alguém doente? Faça o quê? Chame o pastor da igreja. É isso que está dizendo? Não. Os presbíteros da igreja, plural e singular. Pelo menos 2 passagens que nos mostram, são 2 exemplos, dentre outros, que o Novo Testamento se refere a presbíteros de maneira plural. Há mais de um na igreja, certo? Nas igrejas do Novo Testamento. Ao que tudo indica, esses homens eram responsáveis pelo cuidado espiritual do povo de Deus na igreja do Novo Testamento. E eles dividiam essa tarefa com os apóstolos. Nós já vimos que o apóstolo Pedro, ele se chamava de presbítero. Lemos isso em 1 Pedro 5. Mas olha que interessante, quando a igreja do Novo Testamento começa a criar um corpo, em Atos capítulo 15, surge uma grande necessidade de intervenção da liderança. Atos 15, vamos abrir lá. Um texto um pouquinho mais comprido aí, eu vou ler até o versículo 6. Vamos identificar o problema na igreja quando chegou a esse ponto. Atos 15. Certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Eram os judaizantes, aqueles líderes
aqueles que se diziam cristãos, mas tinham nascido dentro do povo judeu, que diziam, olha, crer em Jesus é legal, mas para ser salvo você precisa guardar o sábado também e se circuncidar. Senão, não tem jeito. Para se tornar cristão, vocês têm que se tornar primeiro judeus. E perceba que eles diziam, vocês não poderão ser salvos, se não guardarem a lei de Moisés. Então, versículo 2, Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles. E os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém. Quem estava em Jerusalém? O versículo 2 diz, aos apóstolos e aos presbíteros. Nessa época, qual era o centro teológico do mundo da igreja do Novo Testamento? Era em Jerusalém. Era onde ficava a nata, né? Os top, o supra-sumo lá da teologia eram em Jerusalém. Então Paulo e Barnabé vão levar essa discussão. Peraí, precisa guardar mesmo a lei de Moisés? E vai levar quem? Aos pés dos apóstolos e presbíteros da igreja de Jerusalém. E o versículo termina dizendo por causa daquela questão. Versículo 3. Eles foram acompanhados pela igreja por um trecho do caminho e passando pela Fenícia e por Samaria, relatavam a conversão dos gentios, levando grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros. Então relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus, que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. A mesma discussão do versículo 1. Aí olha que legal, versículo 6. O primeiro concílio da igreja, primeiro sínodo, a primeira reunião dos líderes da igreja. Versículo 6 diz, os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. Portas adentro, a igreja toda naquela alegria, chegaram os missionários, aí vem aqueles judaizantes dizendo, esse pessoal se converteu, mas precisa guardar a lei. Peraí, é verdade isso? Os apóstolos e os presbíteros dizem, peraí, portas adentro, nós vamos discutir isso. Eles se reúnem para discutir a questão. E eles começam a discutir. Nós não vamos tratar nas conclusões que eles chegam aqui, mas lá no versículo, na altura do versículo 22, olha o que o versículo 22 diz. Eles tomam uma decisão sobre aquela postura, tem que guardar a lei, não tem que guardar a lei. E no versículo 22, a reunião chega a esse ponto. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Versículo 23, e por intermédio deles mandaram esta carta. Os apóstolos e os irmãos presbíteros aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. E aí eles começam a falar sobre as decisões que eles tomaram. Quem é que está endereçando, quem é que está mandando essa carta? Qual é a autoridade que pesa sobre essas decisões? A autoridade dos apóstolos e dos presbíteros da igreja de Jerusalém. E quando você chega lá no capítulo 16, versículo 4, à medida que passavam pelas cidades, então eles estão levando essa carta para os irmãos gentios, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Perceba a autoridade dos presbíteros junto com a dos apóstolos. Uma decisão que eles tomaram estava sendo disseminada pelas igrejas da região como algo que a igreja deveria se submeter. Inclusive, nós já vimos que Pedro se considerava um apóstolo, ele diz, ou um presbítero. Rogo aos presbíteros, eu presbítero entre eles. Mas o apóstolo João também se considerava um presbítero. 2 João 1, 2 e 3 João não tem capítulo, né? São só versículos. Mas no finalzinho da sua Bíblia aí, 2 João 1, 2 João versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Como que João se identifica? O presbítero. Presbítero. Eu, um presbítero. Na terceira carta, já fica aí, minha irmã, já lê para a gente o versículo 1 da terceira carta também, por favor. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Ok, de novo ele se apresenta como presbítero. Então nós temos talvez os dois apóstolos mais influentes da igreja de Jerusalém, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, se identificando como
presbíteros. O que tudo isso significa? Que basicamente o quadro apresentado pelo Novo Testamento é que nas igrejas havia um corpo de presbíteros na igreja local. E não somente um presbítero, ou somente um pastor, ou somente uma pessoa que tomava as decisões nas igrejas do Novo Testamento. Então, deixa eu trabalhar esse desenho aqui à luz do que a gente acabou de ver. Seria mais ou menos isso aqui. Nós temos a igreja local, certo? E nessa igreja local nós tínhamos um grupo de presbíteros, aos quais tomavam decisões juntos, se reuniam. Não havia um que falava, olha, a partir de agora eu vou mandar no negócio. Se você olhar o discurso em Atos 15, é muito interessante, porque ora Paulo toma a palavra, ora Pedro toma a palavra, ora João toma a palavra, e eles vão intercalando, mas no final a decisão é de todos. A decisão dos apóstolos e dos presbíteros. Então, quando você olha para o Novo Testamento, isso vai ser massivo. Se você for honesto com os textos, você vai perceber que haviam presbíteros nas igrejas. Em sua maioria, todas as que são citadas aí. Mas qual a função que esses homens tinham? Vamos olhar então para a terceira parte aí, função. E aí, talvez aqui é a parte que mais tem corpo na nossa aula de textos bíblicos que vão nos dar algumas direções. O termo presbíteros, ele é intercambiável com outras duas palavrinhas no Novo Testamento. O que significa ser uma palavra intercambiável com outra? O que isso significa? Vamos lá. Uma ligação. Vamos supor que você tem o seu filho. Você saiu com o seu filho e aí a pessoa chega e fala, é seu filho? Sim, é minha criança. Está dizendo o quê? Mesma coisa. É a minha criança, é o meu filho. Você está usando dois termos diferentes para se referir à mesma pessoa. Certo? Ela ocupa a mesma função do seu filho, não só porque você chamou de criança ou porque chamou de filho. Deu para pegar a ideia? Então é a mesma coisa chamar a sua esposa de esposa ou de cônjuge. Né? É um termo que se refere à mesma função, à mesma pessoa, mas é uma outra palavra. No Novo Testamento, a gente vai ver várias passagens que mostram que quando você vê presbítero, essa palavrinha pode ser intercambiável com outras duas, bispo e pastor. Tá? Presbíteros podem ser chamados de bispos, como também pode ser chamado de pastores. Isso aqui não é da minha cabeça, vocês vão ver no texto. Como isso muda a nossa mentalidade. Porque em seminário normalmente isso é ensinado de que funciona assim. Talvez você já deve ter pincelado algumas dessas coisas. De que o bispo, ele é o supervisor. Então, a palavra bispo, sim, ela significa aquele que supervisiona, aquele que olha de cima as coisas. Depois você tem a palavra presbítero, que é igual ao maduro, o sábio, aquele que toma decisões prudentes. E depois você tem o pastor, que é aquele que cuida. E assim, os seminários eles variam, e aí eles colocam mais ainda, colocam o mestre lá embaixo, coloca o evangelista e tantos outros. Mas a gente vai ver que sim, cada palavra tem o seu aspecto diferente. Chamar alguém de cônjuge e de esposa tem um peso diferente dependendo do contexto. Mas no final das contas a intenção é se referir à mesma pessoa. Quando nós olhamos para essas três palavrinhas especificamente, em algumas passagens que nós vamos ver aqui, é que um não deve estar acima do outro. Pelo contrário, os três são considerados a mesma pessoa ou a mesma função. Quer ver isso no texto? Atos 20. A partir do verso 17, nós temos um discurso de despedida do apóstolo Paulo aos líderes da igreja em Éfeso. Perceba o versículo, a gente não vai ler o discurso inteiro, tá? Paulo fala muita coisa aqui, mas eu vou destacar alguns versículos apenas. Versículo 17, o texto diz: de Mileto, Paulo vai até Mileto, ele não entra em Éfeso, porque a igreja sabia que Paulo ia para Jerusalém.
A igreja sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele seria preso, torturado, talvez até morto. E muitos não queriam deixar que isso acontecesse. Ele sabia que se ele entrasse ali, a igreja ia impedi-lo. Então ele diz, olha, eu não posso entrar aí. O que ele faz? Ele vai até a cidade vizinha e de lá, de Mileto, ele mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Alguém vai lá em Éfeso, a gente tem estudado sobre a igreja em Éfeso, né? 1 Timóteo aí nos domingos à noite. Alguém vá até Éfeso e chame os presbíteros. De novo, a palavra está no plural. Uma igreja local que tinha vários presbíteros. Pelo menos mais de um, né? Para ser plural. Os presbíteros vêm até Paulo. Certo? Quem foram chamados? Os presbíteros. Aí, no meio do discurso dele, lá no versículo 28, ele fala, olha gente, vocês sabem quanto tempo eu servi aí com vocês, mas eu sei que o Espírito Santo está me chamando para Jerusalém, e que eu sei que eu vou passar por situações difíceis. Aí lá no verso 28 ele diz, olha, portanto, tende cuidado de vós mesmos, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, qual a palavrinha? Bispos, é a palavrinha supervisor. Ele está falando com presbíteros. Cuidem de vocês e cuidem também do rebanho ao qual Deus os colocou como bispos. Vocês que são presbíteros também foram colocados como bispos. Perceba quem é que coloca uma pessoa nessa função. O que o texto diz aí? Quem constituiu eles nessa função? O Espírito Santo. Deus colocou vocês aí. Deus conduziu de uma maneira que não dá para fugir. Vocês têm que ficar nessa função. É uma tarefa que Deus deu a vocês. Mas aí, olha, o versículo não terminou. Tem coisa rica ainda nesse versículo 28. Porque ele diz, tende cuidado de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para fazerem o quê? Pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. No mesmo versículo, nós vemos presbíteros sendo chamados de bispos para cumprirem o trabalho de pastores. Na cabeça do apóstolo Paulo não tinha divisão. Tem 3 grupos aqui, gente. Eu mandei chamar os presbíteros, mas veio os bispos. Aí aparece pastores também, mas eu queria só os presbíteros da igreja. Bom, então agora deixa eu dar uma palavra para cada um. Presbíteros, deixa eu falar para vocês. Bispos, deixa eu falar para vocês. Pastores. Não é isso que Paulo está fazendo. Ele chama um grupo, esse grupo ele diz, vocês são presbíteros, são bispos, são pastores, vocês são responsáveis pelo cuidado do povo de Deus lá em Éfeso. Ficou claro isso aqui? Termos intercambiáveis para se referir às mesmas pessoas. Isso significa então que um presbítero é um bispo é um pastor e um pastor é um presbítero. Ficou claro? Bom, então esses 3 aqui se referem à mesma pessoa ou às mesmas pessoas. São talvez 3 aspectos do cuidado que eles devem ter com o povo de Deus, mas o Novo Testamento chama eles por esses 3 nomes. Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Mas esse é um dos textos em que nós vemos presbíteros, bispos e pastores. Se você não está plenamente convencido, tem um segundo texto que também reforça isso. Em Tito, vamos abrir em Tito capítulo 1. Tito, mais um texto sendo dirigido à liderança da igreja. Tito foi deixado em Creta, que era uma ilha, para cuidar das igrejas em Creta, pelo apóstolo Paulo. E a tarefa primária de Tito, na verdade ele tinha 2 tarefas, versículo 5. Tito 1, versículo 5. Tito capítulo 1, verso 5, Paulo diz, foi por isso que te deixei em Creta. Para quê? Para que pusesses em boa ordem o que faltava, primeira tarefa. Conserte o que está torto aí. A palavra aqui é a palavrinha que vem derivado para dentista, ou ortodontia, que é consertar aquilo que está torto. Tinha coisas tortas na igreja em Creta, e a gente sabe que é o falso ensino. Você vai consertar o falso ensino, mas também, e que em cada cidade singular, estabelecesses presbíteros. Se o problema na igreja é falta de ensino correto, quem é que vai consertar isso? Presbíteros que vão ensinar o correto.
Então, conforme te prescrevi. E aí ele começa a falar sobre como deveriam ser os presbíteros, versículo 6. Alguém que seja irrepreensível. Como é alguém irrepreensível, Paulo? Alguém marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes. Mas olha o versículo 7. Pois como responsável pela obra de Deus é necessário que o bispo seja irrepreensível. Espera aí, você está falando de presbítero ou de bispo? Do mesmo. São dois aspectos da mesma função. E aí ele termina dizendo, né, que ele seja irrepreensível. Enfim, então, presbíteros de novo são colocados no mesmo pé de igualdade com bispos. Então se referem à mesma função de liderança na igreja. Ficou claro isso em Tito? A terceira passagem é 1 Timóteo 3. Nós vimos isso na semana passada, quando falamos sobre os diáconos, em 1 Timóteo 3. Mas em 1 Timóteo 3, Paulo fala a respeito dos dois ofícios na igreja. Timóteo deveria levantar presbíteros e deveria levantar diáconos. E no capítulo 3 ele descreve algumas qualificações espirituais e de caráter desses homens. Claramente nós vemos uma distinção. Primeiro, no versículo 1, ele começa a falar sobre quem no versículo 1? Bispos, que são presbíteros ou pastores, certo? Mesmo que a palavra presbítero não apareça aí, é óbvio na cabeça de Paulo que isso é uma conexão lógica dele. Depois ele vai falar, a partir do versículo 8, sobre os diáconos. Nós já falamos sobre os diáconos. Mas o que fica claro aqui, se você ler todas as qualificações, a gente vai ler semana que vem, a gente vai perceber que os dois tipos de líderes precisavam atingir uma certa exigência quanto ao caráter. Maridos de uma só mulher, homens não dados ao vinho, homens com domínio próprio e tantas outras características. Mas tem uma que se exige dos presbíteros que não se exige dos diáconos. Versículo 2. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro. Qual é o finalzinho aí do versículo 2? Apto para ensinar. Capaz de ensinar. Se você ler as qualificações do diácono, você não vê isso. A gente já viu isso semana passada. O diácono não é exigido que ele ensine, mas o presbítero é necessário que ele seja capaz de ensinar. Em Tito, capítulo 1, versículo 9, rapidamente aí, algumas páginas à frente, nós falamos que Paulo está dando as qualificações para os presbíteros. No versículo 9 ele termina dizendo ainda sobre os presbíteros. Tito 1:9. Então ele disse, olha, é necessário que eles sejam irrepreensíveis, e vem dando uma lista de qualificações. E aí no versículo 9 ele diz: é necessário que se mantenha firme na palavra fiel, o presbítero, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. O presbítero, ele não só tem que ser um homem de caráter, mas ele tem que ser um homem capaz nas escrituras, tanto para ensinar o povo, quanto para defender a doutrina dos falsos mestres, porque a igreja em Creta estava passando por dias difíceis, por falsos ensinos e falsos mestres. Então, o que isso significa? Que os presbíteros, eles são diferentes dos diáconos, no fato de que o ensino é essencial à responsabilidade do presbítero, ao passo que a tarefa de diácono não consiste em ensino. Quer dizer que um diácono não possa ensinar? Pode, não tem problema, mas para se tornar presbítero ele tem que ser apto a ensinar. Como isso se diz, como isso se destrincha, como isso funciona na prática, talvez a gente poderia ter uma aula só sobre o que é ser apto a ensinar. Tem muita gente que acha que é só pregar de domingo à noite. Não necessariamente. Mas o presbítero ele tem que ser alguém capaz de conhecer a doutrina e passar a doutrina para as pessoas, seja publicamente, num púlpito, seja no discipulado, seja no aconselhamento. Ele tem que ser alguém capaz em defender e ensinar a doutrina. Porque ele tem que saber responder. Por quê? Porque ele é aquele que tem a função de pastor. Ele alimenta, ele guia e ele guarda. Se ele não é capaz na palavra, como ele vai fazer isso? Não dá para fazer isso. Estão pegando a ideia? Muito bom. Tem mais uma última passagem que fala sobre presbíteros em 1 Timóteo, capítulo 5.
versículos 17 e 18. Quem pode ler para nós esse texto, por favor? Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece seu salário. Ok. Então, presbíteros são aqueles que vão ensinar também na igreja, certo? Só que Paulo, ele identifica na igreja em Éfeso que já tinha vários presbíteros e que alguns deles recebiam sustento da igreja para se dedicarem apenas ao ensino em tempo integral. E ele diz, olha, os presbíteros que governam bem, especialmente, e toda vez que ele se refere a especialmente nessa carta, a gente já viu isso, é que ele está delimitando. Está dizendo, especificamente esse grupo aqui, aqueles que se afadigam, que labutam, trabalham na pregação no ensino, eles devem ser dignos de honra em dobro, ou dobrados honorários. Isso aqui pode se referir a finanças, mas também a cuidado, a carinho, a respeito. Eles devem ser estimados no meio da comunidade. Por quê? O versículo 18 diz, porque seria uma injustiça, imagina o boi que está debulhando o milho lá, né, tapar a boca do boi. Ele está trabalhando naquilo ali. Então, ele diz, se o presbítero, ele gasta a vida dele para alimentar o povo de Deus, seria maldade cerrar-lhe a boca e dizer, você não pode se alimentar do trabalho da sua vida. Você cultiva esse povo, então esse povo também te ajuda e te sustenta. Mas perceba o que Paulo está reconhecendo, que há presbíteros na igreja que vão se afadigar um pouco mais no ensino. A esses a igreja deve sustentá-los, mas há outros que talvez não vão se afadigar tanto no ensino. Deixam de ser presbíteros? Deixam de ter a função de pastores, de bispos? Não. Deixam de ter, acabam tendo menos autoridade? Vamos lá, a gente está tentando pensar à luz dos textos. O que tudo isso significa? Que presbíteros são aqueles que pregam a palavra de Deus em oração à igreja de Deus e que protegem a igreja do falso ensino. Eles cumprem o principal papel de pastorear, liderar, por meio do ensino paciente e cuidadoso da Bíblia, a igreja de Deus. Então esse corpo é responsável por fazer aquilo que nós vimos que a pessoa de um pastor tem de fazer. Ficou claro? Pense num grupo aí, quantos presbíteros eu desenhei aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 presbíteros, certo? Nós temos na igreja. O que Paulo está dizendo é, todos devem receber honra da igreja. Todos devem se submeter a eles, devem obedecê-los, devem ouvir o que eles ensinam. Mas há alguns específicos que se afadigam no ensino. Coloquei 2 ali, em vermelhinho. Eles são diferentes dos outros. Eles ocupam o mesmo patamar, estão no mesmo pé de liderança, mas a eles a igreja confiou o ensino regular da palavra de Deus. Quer dizer que esse aqui nunca vai me ensinar? Vai. Mas esse aqui talvez vai trabalhar fora, vai ter outras ocupações, mas tem as mesmas responsabilidades que esse aqui. Mas quem normalmente vai estar é esse que a gente sustenta para nos ensinar constantemente. Trazendo em termos bem práticos e básicos, seriam nesse sentido. Hoje na igreja nós temos 4 presbíteros, nós ainda estamos ensinando a igreja, reformando a mentalidade dos presbíteros e também pensando em novos presbíteros. Os 4 presbíteros são o irmão Getúlio, o irmão Ronest, eu e o Samuel. Desses 4 presbíteros, 2 vocês sustentam, certo? E 2 não. Um já é aposentado e o outro ainda tem o seu trabalho fora. Agora a dinâmica é vê-los com o mesmo poder de autoridade, tomada de decisão e responsabilidade que vemos aqueles a quem sustentamos. E essa é a maior dificuldade quando pensamos em presbíteros. Porque normalmente a nossa tendência é, não, mas se o cara fez seminário, se ele é chamado para ser pastor, então ele tem que mandar. Ele tem autoridade. Mas você não vê isso nos termos bíblicos, de que um tem autoridade na igreja local e outros não. Aliás, você sabe que a igreja católica romana, ela começou a se desvirtuar, por quê? Porque surgiu um que dizia, eu sou o Papa.
aquele é o meu pai, aquele me representa. E a igreja da Oceania dizia, não é esse que me representa. A igreja da África é esse que me representa. A igreja de Roma é esse que me representa. E começou a briga por pessoas que estavam acima. Mas o Novo Testamento não apresentava, é esse que representa a igreja. O Novo Testamento apresenta, eram esses que representavam a igreja. Esses eram os responsáveis pela igreja. Pegaram a ideia? Eu sei que isso aqui dá tchutchu na cabeça, né? Porque vai de encontro com a cultura que nós temos. Mas, de novo, nós temos que confrontar a nossa cultura e costumes com a Escritura. Aonde está a base para isso que nós temos visto nos dias de hoje? Não estou dizendo que são pessoas que estão fazendo o que o diabo manda. De jeito nenhum. Talvez são pessoas que estão fazendo o que acreditam ser certo. E uma das minhas implicações no final é que igrejas funcionam sem presbíteros. Mas não é só porque funcionam sem presbíteros que nós devemos então falar, então não vamos ter presbíteros. Porque a Bíblia manda ter presbíteros. Eu só queria ressaltar 3 aplicações finais bem rápidas. Está na sua folha, deixa o ponto 3 aí. Traga a folha semana que vem, tá? A gente vai dar sequência dessa página aí. A primeira aplicação é que nós devemos desejar ser pastoreados por um grupo de presbíteros piedosos e capazes biblicamente. Se nós tivermos vários presbíteros, isso será útil para aqueles que são remunerados, porque eles vão conseguir dividir a tarefa. Aqueles que são leigos, né? Aqueles que não recebem, mas têm o seu trabalho fora, vai ser útil para eles também, porque o trabalho vai ser dividido, e vai ser também útil para a igreja. Porque a igreja mesmo vai fazer uma manutenção natural dos seus líderes. Um dos problemas que acontece é que quando o pastor sai, o que a gente faz agora? Sabe quem que deveria assumir? Quem que deveria assumir? O cara que vocês não conhecem, que vocês trazem de fora? Os presbíteros estão aí para isso. Teve que sair por algum motivo, ou Deus levou. Continua, a máquina continua, porque os líderes são desenvolvidos aqui dentro, né? Segunda aplicação. Devemos nos esforçar para facilitar o pastoreio de nossos presbíteros. Irmãos, é fácil se submeter ao pastor remunerado da igreja em alguns momentos. Por quê? Porque ele é o cara que tem o nome lá como presidente da igreja. O pastor falou, fazer o quê? Mas é difícil quando é o presbítero leigo que está falando. Aquele que cresceu junto com você, aquele que não recebe nada da igreja, que não fala tão bem em público. Como assim? Você tem a mesma autoridade que o pastor? Mas se nós queremos ser bíblicos no nosso tratamento com presbíteros, esse presbítero, apesar de ser leigo, ele é tanto o pastor quanto aquele que recebe o salário da igreja. E Deus espera que nós honremos essa pessoa, respeitemos essa pessoa e obedeçamos essa pessoa, também como nossos líderes. E terceira aplicação, nós devemos orar para que Deus levante mais presbíteros em nosso meio. Lembra? Atos 20, 28 disse: quem é que constitui homens como bispos sobre o rebanho de Deus? Quem é que constitui bispos sobre o rebanho de Deus? O Espírito Santo. O que Jesus disse? Orem para o Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Nossa igreja tem a carência de mais presbíteros? Coloquemos o joelho no chão. Deus levante presbíteros. Jovens, homens mais velhos, sejam maduros, irrepreensíveis, e venham somar, venham ajudar, porque isso vai proteger a nossa igreja. Amém?